Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa segunda aula de educação financeira. Vai ser para fazer algumas explicações para vocês sobre o que a gente viu da nossa revisão inicial na aula passada e também para corrigir a atividade que eu pedi para vocês fazerem, né? Que estava lá na plataforma do Poliedro, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão era sobre exportação e importação. São atividades relacionadas com a entrada e saída de produtos, bens ou serviços de um país. Ambas podem envolver a compra, venda e doações. Sobre isso, responda o que se pede. Cite os tipos de importação e explique-os. Vamos lá então. Aí no slide tem aí para vocês acompanhando os tipos de exportação. O primeiro é o administrativa. Administrativa é a fase de autorização para a importação aplicada segundo a operação ou tipo de mercadoria que será importada. Então, a administrativa ela é responsável por gerar a licença para exportação. O segundo tipo de importação é a cambial. Cambial é o quê? A fase de pagamento ao exportador. Então, é o quê? É na qual a moeda estrangeira ela é transferida para o exterior, entenderam? E a terceira é a fiscal. Fiscal é o quê? É a fase de fiscalizar e de cobrar taxas. Então, essas três são os três tipos de importação, tá bom? E aí, agora a gente vai lá para o próximo slide. Tipos de exportação. Primeiro tem a direta. Direta ela é realizada pelo próprio produtor e ele fatura diretamente em relação ao importador. Então, para que essa atividade seja possível, é necessário que o fornecedor conheça todo o seu processo de exportação, porque senão aí não vai dar certo. E aí a outra é a indireta, que é na qual a venda de produtos e serviços é realizada por empresas que os adquirem para exportá-las. Então, nessa atividade comercial, o produtor ele não é responsável pela comercialização externa do produto. O terceiro tipo é a perfeita. Perfeita é a exportação realizada sem o uso de intermédios no decorrer do processo de entrada do produto no país a qual é destinado. E o último tipo de exportação é a imperfeita. Perfeita é o quê? É a empresa exportadora, ela conta com uma alternativa para iniciar um processo de venda para o exterior em virtude da sua falta de experiência, né, em algum comércio independente, entenderam? Então, esses são os 4 tipos de exportação. Ainda na questão 1, vamos lá. Cite uma vantagem e uma desvantagem sobre exportação. Cite uma vantagem e uma desvantagem sobre importação. Vantagens de exportação. Maior produtividade do país exportador em decorrência do aumento da escala de produção. Importação, redução de custos com produção e mão de obra. Então, vamos lá para as desvantagens agora. Exportação, tempo de retorno financeiro mais longo. E a importação, se houver algum atraso na entrega do produto, o país que está importando, ele vai ter prejuízos. Vamos lá para a questão 2 agora. Leia o texto da página 10 do livro de Educação Financeira e escolha 5 palavras que são relacionadas com a presença do dinheiro. Então, eu separei aqui algumas palavras que têm essa presença do dinheiro. Guardar, vender, marketing, comércio, despesas e lojas. Então, todas essas palavras que tem na página 10 do livro de vocês, elas relacionam alguma coisa com o dinheiro, tá bom? Então, caso vocês tenham colocado outras palavras, vocês podem colocar nos comentários no final do vídeo, tá? E aí depois eu vou responder se tá certo ou se tá errado, tá bom? Questão 3 agora. A engenhoca pode representar o fluxo de dinheiro de um país. O Brasil gera e ganha dinheiro através de empresas, de indústrias, impostos e importação. O país possui despesas que são administradas pelo governo. Quais os principais gastos e despesas do Brasil? Então vamos lá, acompanhe aí no slide. Os principais gastos brasileiros que o governo aqui do nosso país gasta é com administração, assistência social, ciência e tecnologia, educação, energia,
saneamento, saúde e transporte. Então, esses são os gastos que os governadores, presidentes e outras autoridades mais fazem durante os meses, né? Então, quem colocou alguma dessas daí, que eu pedi para colocar alguns exemplos, né? E aí, então tá certo. Então, quem colocou diferente, coloca lá nos comentários do vídeo, que aí o professor vai responder depois, tá bom? Vamos lá para a questão 4 agora. A exportação refere-se à venda, envio ou doação de produtos, bens e serviços de um país a outro. É a saída de uma mercadoria ao serviço nacional para outro país. Ela acontece principalmente quando empresas decidem ampliar seus negócios a fim de expandir o mercado, abastecendo não só o interno, mas também o externo. Exportar representa, portanto, uma tentativa de crescimento econômico por meio da diversificação do mercado. A importação refere-se à compra ou recebimento de produtos, bens ou serviços por países. É a entrada de mercadorias ou serviços estrangeiros em território nacional. É muito difícil que um país seja autossuficiente em todos os setores. Normalmente, os países que importam não produzem as mercadorias que são importadas, sendo, portanto, inevitavelmente necessário importá-las. As mercadorias, bens e serviços importados geralmente abastecem os setores industriais com matérias-primas, viabilizam pesquisas e também abastecem a população com alimentos. Pesquise 5 exemplos de exportações e importações que o Brasil realiza. Então vamos lá, acompanhe aí no slide. Exportações e importações brasileiras. As 5 que eu coloquei aí: exportação: soja, petróleo, milho, carne de bovino e café. E importação: medicamentos, óleos combustíveis, automóveis, minérios de cobre, plataformas de perfuração ou de exploração. Então, esses foram 5 exemplos que eu coloquei de exportação e importação. Mas e caso vocês tenham colocado outra, é só colocar nos comentários no final do vídeo, tá bom? E aí, então vamos lá para a questão de número 5 agora. A questão de número 5 fala bem assim: o dinheiro está presente em muitas áreas e ao usá-lo, geralmente impactamos que vão além da nossa vida e da nossa família. Nossas ações têm impactos sociais e ambientais. Por exemplo, trocar o uso de copos de plástico por copos reutilizáveis é capaz de reduzir os resíduos plásticos do lixo e gerar uma economia no bolso de quem paga pelos descartáveis. Pesquise algo que você pode fazer hoje que influenciará a economia ou o meio ambiente de alguma forma. Crie uma imagem e produza um texto sobre sua pesquisa. Então, essa daqui vai ter várias respostas, né? Então, é mais respostas individuais. Mas aí, o professor trouxe para vocês hoje um assunto que está bem famoso desde o ano passado, que eu vou falar aí para vocês acompanham no slide. Canudos. Dia 29 de janeiro de 2019, foi sancionada a Lei 6.266, que proíbe os estabelecimentos de usar canudos de plástico. Isso é um exemplo de mudança na economia e no meio ambiente. Na economia, isso atinge os fabricantes de canudinhos de plástico e também das tampinhas que vinham com o buraco de colocar o canudo, pois nenhum restaurante vai comprar mais. Já os fabricantes de canudo de ferro, que podem reutilizar, começam a vender mais e ganhar mais dinheiro. Já no meio ambiente, isso muda, pois quanto menos plástico usarmos, menos poluição. Então, esse aí foi um exemplo que eu dei de meio ambiente e também de economia. Então, eu peguei aí uma imagem de um canudinho e aí eu falei também, porque agora vocês já sabem pela essa lei, mas muitos de vocês já devem saber, que aí está proibido o uso de canudinhos de plástico, né? As empresas têm um certo tempo para se adaptar, porque senão vão acabar sendo multadas, né, futuramente. Então, uma das formas é essa forma do canudinho de ferro, que é ele você usou lá, você lavou e depois você pode utilizar ele de novo, né? Então é isso. Então, a gente está terminando a nossa segunda aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma resposta que vocês acharem que não está certa, não está errada, vocês podem colocar nos comentários também, que aí depois o professor vai corrigir, tá bom? Não se esqueçam, desde a aula passada eu estava lembrando vocês, né? Do nosso coronavírus, que é uma realidade. Vamos lá estar se prevenindo
Não quero ver ninguém de vocês doentes, tá bom? Então, até a próxima aula. Mais uma vez, tô com saudade de todos vocês. Vocês fazem falta na rotina do tio, tá bom? Então é isso. Um abraço e até a próxima aula.